Diário Mais está de volta e olha, bate-papo aqui, como eu falei, vai render bastante, né? A gente está discutindo aqui um pouquinho sobre a educação no Brasil, né? E eu estou recebendo o Valdir Ribeiro, professor de filosofia, uma matéria aí que queriam dar um cortezinho, né? De leve. E o Ciane Nunes, professora de matemática. Essa aí tem que ficar, não tem jeito, né? A matemática ela tem que ir até o final com a gente, né? Querendo ou não, a matemática está ali presente. E aí a gente falou um pouquinho aqui no outro bloco sobre essa questão da reforma que estão propondo agora, né, para a gente. Enfim, cada um enxerga aí com diferentes direcionamentos, enfim. Calhou de vocês dois pensarem mais ou menos da mesma forma e duas matérias assim muito interessantes, porque matemática e filosofia, a filosofia entraria então como uma matéria que o aluno poderia escolher fazer ou não. Provavelmente o aluno de ciências humanas aí escolheria fazer filosofia e de exatas jamais faria filosofia, né? Não ia ver nerd em sala de aula. Não, mas ela seria obrigatória, né, no segundo texto que foi enviado, né? Uhum. A filosofia continuaria obrigatória no primeiro ano, né? 1 ano e meio, né? E no primeiro semestre do segundo ano, ela continuaria obrigatória. Uhum. Né? Você quer ver que a gente vai discordar agora? Ah. Eu não vejo com antipatia essa proposta. Uhum. Eu até entendo a proposta, acho que ela é uma proposta discutível. Uhum. Se a gente pensar o que tem sido hoje o ensino superior, como ele tem sido organizado a partir dos bacharéis interdisciplinares, o que se tem na faculdade hoje, e muitas delas estão assumindo essa tarefa, é um núcleo de disciplinas básicas de 2 anos e, a partir daí, uma escolha para a sua área de atuação mais especializada. Então, as áreas de ciências humanas no bacharel de ciência humana, por exemplo, oferecem várias disciplinas, várias cadeiras. Os alunos escolhem entre aquelas cadeiras, fazem um número de créditos. Depois de 2 anos, eles vão escolher uma área de atuação mais específica. Eu não acho que seja um problema essa proposta. Eu até acho que ela tem virtudes, se ela for levada adiante com conversa, com debate, se ela for aproveitada como ela pode ter, como pode ser aproveitada. Há uma experiência de escola secundarista, acho que na Alemanha, que funciona da seguinte maneira: você tem um núcleo básico de disciplinas e os professores das áreas oferecem cadeiras. Então eu sou formado em filosofia, mas a minha área de atuação e especialização é filosofia política ou filosofia social. Aí eu vou apresentar uma matéria discutindo, sei lá, a filosofia social da perspectiva do Bakunin, perspectiva do anarquismo no século XIX. Eu ofereço a cadeira e os alunos podem se inscrever para assistir o meu curso ao longo do ano. Tudo bem, eu acho que é legal. De repente, os alunos fazem um núcleo comum de 1 ano e meio e vão ter a chance de escolher essas cadeiras se elas forem apresentadas. E aí todo mundo tem que fazer alguma cadeira, todo mundo tem que fazer crédito. Todos os professores que hoje são concursados são aproveitados, isso é um problema. A gente não sabe como é que vai ficar a situação do professor na mudança de carga horária, mas daí todos seriam aproveitados. E, de repente, eu poderia oferecer um curso para uma única turma. Mais ou menos como um professor universitário. Se fosse desse jeito, eu teria... Hoje, por exemplo, eu tenho matrícula de 12 horas. Então, eu teria um curso de 4 horas, de 4 créditos, 4 horas de aula, e eu poderia gastar as outras horas todas planejando, montando, organizando, fazendo pesquisa para montar o meu curso. Se fosse desse jeito, se for desse jeito, eu acho ótimo. É uma bela inovação para o ensino médio. Mas qual é o jeito real que isso vai acontecer? Como é que isso vai se dar na escola? É isso que a gente não sabe, é isso que é problemático da medida provisória. Meio que vocês, inclusive, estão no escuro, assim, né? Completamente sem saber, de fato, se vai acontecer de uma forma ou de outra. Exatamente. Como a medida provisória é provisória e é uma medida de cima para baixo do presidente, não passou por esse amadurecimento. Não tem um debate sobre o formato, o que acontece com os professores, o que acontece com as salas de aula e as escolas que não têm estrutura. Quais são as escolas que vão receber primeiro esse modelo? Porque a meta é que em 2 anos até 50% chegar nesse modelo. E os outros 50% como ficarão nesse processo de passagem? O projeto de lei prevê, por exemplo, que você direcione verbas para as escolas se adaptarem durante 4 anos. Sim. Tá, então tem mais verba entrando para 50% das escolas do Brasil. E para as outras escolas não tem verba nenhuma chegando. Aí o Ciano lembrava da PEC 247, né? Que limita... 241, que limita o investimento em áreas sociais. Quer dizer, é possível que você crie escolas, polo, com esse modelo funcionando, e outras escolas, e aí eu vou arriscar dizer que vão ser escolas de periferia,
vão ser as escolas menos favorecidas, que não conseguem acompanhar esse modelo e não vão receber os investimentos necessários para se adaptar. Qual o critério de escolha? Não tem no MP. Na MP, desculpa. Eu não chego a discordar dele. Ele falou que eu ia discordar dele. Não é isso. É porque talvez seja por uma questão de idade. Todas as vezes que eu ouvi falar em flexibilizar alguma coisa, algum direito, a consequência no final da palavra flexibilizar, na prática, era retirar, era acabar. Então, quando eu ouvi falar em flexibilizar as disciplinas, automaticamente eu entendi, vão retirar. E foi uma leitura que não foi só minha. Muitas pessoas entenderam dessa forma. Tá? Nós temos hoje uma falta de professor no Brasil inteiro. Como consequência da precarização da profissão. Você entra hoje numa escola de ensino médio, você conversa com os nossos estudantes, quem quer fazer licenciatura? Muito difícil. Então, aí vem toda uma desconfiança em cima dessa medida provisória, no sentido de que, se hoje já nos faltam professores de filosofia, professores de geografia, enfim, se eu dissesse aqui as disciplinas que faltam muitas disciplinas, como que você consegue, matematicamente falando, aumentar a carga horária com falta de professores? Aí a medida provisória dá uma pseudo-solução, que é o notório saber. E aí fica aqui um questionamento para, né, toda a sociedade, se alguém gostaria de ser atendido num hospital, ao invés de um médico, por alguém que tem um notório saber. Eu acho que ninguém gostaria disso. Então, por que na escola nós vamos pegar os nossos jovens e colocá-los, né, para estudar com pessoas que não são professores? São pessoas que têm um notório saber. E que para se formar como professor, eu acho que a estrada é tão longa e tão árdua, né? No meu ponto de vista, é um tremendo retrocesso que nós estamos fazendo. Por que é um retrocesso? Porque a gente já teve uma reforma, vamos dizer assim, do ensino superior, onde a gente tem fez uma diferença entre licenciatura e bacharelado. Por quê? Porque se entendeu que para ser professor é necessário algum tipo de conhecimento diferenciado. Com certeza. E aí agora a gente, através de uma medida provisória, sem consultar ninguém, sem consultar os especialistas, sem consultar os professores, enfim, sem nenhum tipo de consulta, vem uma decisão de que agora não. Agora, qualquer pessoa que tenha um notório saber, e aí eu vi uma charge muito interessante, que um açougueiro entrava numa sala de cirurgia, e aí ele era reconhecido, por uma pessoa, por um parente de quem ia ser operado. Ué, fulano, você não trabalha no açougue do bairro, né? Aí ele, trabalho, o que você está fazendo aqui? Não, é porque eu tenho notório saber em cortar carnes e vim aqui operá-lo. Ai, gente. Então, assim, muita maldade, né? Mas é uma charge que, assim, expõe, né, de uma forma bem fria. Olha o contrassenso. A situação, né? Olha o contrassenso. Eu entrei na universidade em 2005. A terceira vez que eu entrei na universidade foi em 2005, né? E a gente viveu um processo chamado Reúne. O Reúne propôs, entre outras coisas, uma grande reforma nas licenciaturas. Aumentou em muito a carga horária de matérias pedagógicas para favorecer e qualificar as licenciaturas. Num contexto em que você está preocupado em qualificar as licenciaturas nas universidades, admite-se que profissionais sem licenciatura, só porque tem notório saber, lecionem. Tudo bem. Olha, eu vou falar um negócio que a gente discorda levemente. O Aristóteles diz que só ensina mesmo quem aprendeu. Eu não duvido que um engenheiro tenha aprendido conteúdos de física e seja capaz de ensinar um aluno de ensino médio. Não duvido mesmo. A questão é que tem elementos didáticos, elementos pedagógicos, sim, inclusive da ética profissional do que é ser professor, que muitas vezes o engenheiro não passou na sua formação. Então, tudo bem, notório saber, mas que garanta pelo menos que ele tenha um conhecimento amplo técnico de física, mas que também tenha um conhecimento na licenciatura, que ele também tenha conhecimento da atividade pedagógica, que é uma atividade profissional específica.
Saber física não é saber ser professor. Lecionar não é saber um conteúdo técnico. Existe um abismo muito grande, claro. né? Eu sou formado em filosofia, mas a minha profissão é professor. Não sou filósofo, eu sou um pesquisador na área de filosofia, mas eu sou professor, porque atuo didaticamente e leciono filosofia. Há um conhecimento específico de didática que é importante saber. A gente discute e lida com questões cognitivas, por exemplo, as melhores formas de aprendizado, que ultrapassam o conhecimento técnico filosófico, Sim, técnico de física, técnico de matemática. Eu peguei a física como exemplo só por brincadeira, porque foi um exemplo que o ministro da Educação deu, pensando no engenheiro e a física. Então, eu não tenho nada contra o notório saber, à medida em que o notório saber é acompanhado de conhecimento em licenciatura, conhecimento da atividade pedagógica, na medida em que lecionar tornou-se ou fez parte da formação daquele professor. Isso existe hoje nas escolas de ensino médio. Eu sou formado em filosofia, mas no meu histórico, se você levantar, você vai descobrir que eu tenho muitas matérias em ciência da religião. Então, eu posso lecionar ciência da religião. E aí o Estado faz isso. Você pode enviar um documento para a Secretaria de Educação solicitando o reconhecimento daquela formação naquela área. E aí você pode assumir regência em turmas para aquela disciplina. Isso já existe. Não tem nome de notório saber, mas isso já existe. Então, eu acho importante pensar no que significa esse notório saber. Mas, mais uma vez, a gente cai no problema do método da medida provisória. Quem é que define? Quais são os critérios? Quem é que estabelece o que é o notório saber? Além disso, quem é que vai exigir e fiscalizar que o professor que tem o notório saber tem também um conhecimento adequado em didática? Tem também um conhecimento e uma experiência adequada na docência? Então, que eu acho primordial, né? Primordial. Para entrar em sala de aula hoje em dia, não é qualquer um, né? Tem que ter uma psicologia aí muito grande, né? Tem que ser um terapeuta aí nota 10 também, né? Porque hoje em dia eu não sei o que está acontecendo com essas crianças. Na minha época, eu sou da época que quando um professor entrava em sala de aula, a gente tinha que ficar em pé para recebê-lo. E hoje em dia, o professor... Você é bem nova, pelo Não, amor de Deus. juro por Deus, uma escola pública no Rio de Janeiro chamada Dom João VI, em Bom Sucesso. Dom João VI, estudei lá. A gente tinha que levantar para receber o professor em sala de aula. E hoje em dia o professor entra em sala de aula, o aluno não está nem aí, nem escutou que o professor entrou, enfim. Então, realmente, eu acredito que para ser professor, primeiro de tudo, tem que ter uma didática assim, excelente, né? E aí esse notório saber, realmente, eu concordo com o que você falou. Ele vai esbarrar em algum lugar, né? Bem complicado. A gente ultimamente, né, nos últimos anos, a gente tem questionado, inclusive, essas determinações, no caso do Rio de Janeiro, da Secretaria Estadual de Educação. Por exemplo, eu fiz licenciatura em matemática. Eu não posso ser comparada a um professor que fez licenciatura de física. Porque a minha carga horária de física, apesar do Estado me aceitar como professor de física, a minha carga horária de física ela é infinitamente menor do que um professor de licenciatura em física. Entendeu? Então, assim, esses questionamentos, o que nós sentimos é que toda vez que se pensa na educação pública, se pensa sempre de uma forma mínima. Então, o governo do Estado lança o currículo mínimo, né? Tudo é sempre mínimo. A nota é mínima. A nota é mínima, o salário do profissional é mínimo, tudo é sempre mínimo. E a gente paga o máximo, né? Porque a população paga para uma escola pública de qualidade. A população contribui para que a gente tenha uma escola pública de qualidade. E ela precisa ser de qualidade. Se a gente pensa em qualquer coisa melhor para o futuro. Se a gente pensa numa mudança para o país, né? Que a gente está precisando. É um contrassenso. Quando você pensa no mínimo na hora de dar educação, né? Na hora de trabalhar com a educação, tudo é sempre mínimo. E aí você pensa num país que vai ser o máximo. Não existe. Não existe isso. Né? Se eu quero que a educação pública realmente seja uma educação pública de qualidade e que nós temos por direito constitucional, quer dizer, além de ser um direito, eu acho que não precisava nem estar na Constituição, mas está na Constituição, que nós temos direito à educação, essa educação ela tem que ser uma educação de qualidade. A gente tem que parar de querer apenas um diploma, ou um certificado, ou qualquer coisa desse tipo. Canudo para botar a gente tem que debaixo do querer braço. o saber. Né? Nós precisamos querer esse saber. Então, todas as vezes que a gente é questionado, enquanto a gente entra numa discussão, a gente pergunta, que escola você deseja? Porque se você deseja uma escola qualquer,
Se você deseja uma escola mínima, então, qualquer coisa está bom. Nós, professores, nós queremos uma escola de qualidade. Nós somos profissionais de qualidade, né? E a gente tem condições de trabalhar com qualidade. E por que fazer as coisas sempre no mínimo? Porque quando se pensa na escola pública, sempre é assim, né? A gente tem que quebrar isso daí, né? Por que o improviso existe na escola pública? Porque, por exemplo, um exemplo simples. Por que uma escola particular tem 4 tempos de história no ensino médio e a pública tem 2? Aí, quando chega lá mais à frente, no Enem, esses jovens que estão saindo da escola pública, esses jovens, estão saindo com o mesmo conteúdo, mas muitas vezes, assim, sacrificado toda aquela parte de fixação, a parte que você trabalharia mais com o estudante, ela acaba sendo sacrificada em relação ao conteúdo. Porque nós sentimos a necessidade de que o aluno tenha o conteúdo. Mas muitas vezes a gente não pode ter as atividades que a gente gostaria de desenvolver com eles, por conta de quê? De, por exemplo, um professor de história ter 2 tempos de história, enquanto que o da rede particular está tendo 4 tempos. Entendeu? Então, todas as vezes que se pensa em escola pública, se pensa em educação pública, nós sempre estamos pensando no mínimo. E essa medida provisória, quando ela vem da forma que ela vem, ela já deixa nós que estamos sempre sentindo o mínimo, né? Já com o pé atrás. Por que não conversou? Por que não discutiu? Por que não chamou? Né? Por que não houve diálogo? Né? Então, a gente já fica nessa desconfiança pelo método. Mais uma vez, a gente caiu na questão do método. Por que foi feito desta forma? Faltou um pouco de diálogo aí, então. Com né? certeza. Discussão aí com a sociedade, enfim. Crianças, nosso tempo acabou. A gente tinha muito mais para discutir aqui. Estou falando que esse assunto dá realmente pano para manga. Já vão ter que voltar aqui numa próxima vez. Aliás, você vai virar meu sócio aqui, tá? Vai estar sempre voltando aqui para a gente bater papo. Pode chamar que a gente vem. Realmente, eu acho que são 2 assuntos, eu sempre falo aqui, que a gente tem que discutir em exaustão, que é a saúde e a educação. Acho que 2 pilares fundamentais para o ser humano, para o indivíduo e para o cidadão também, para a formação do cidadão também, né? Que hoje em dia eu acho que está mais importante ainda do que nunca, né? Essa formação. Crítico. Principalmente, né? Vou te agradecer imensamente. Obrigada, muito obrigada mesmo, de coração. Parabéns aí pelo trabalho, pela oportunidade de a gente poder falar em educação. Com que a gente precisa de espaço para falar em educação, já tem aqui, para dialogar com de novo que a gente vai tentar apresentar as discordâncias, não só as concordâncias. Não é? É mesmo, mas vocês voltam numa próxima oportunidade, se Deus quiser, né? Valdir, mais uma vez, brigadão mesmo, muito bom bater papo com você, conversar com você e até começar a pensar um pouquinho nas coisas que você fala também, né? Que você bota a gente para pensar, isso é muito bom. Obrigada, tá? Até a próxima. É isso aí, gente. Preciso chamar um breakzinho, intervalo comercial, é coisa rapidinha. E eu volto já já, porque tem mais Diário Mais para você. Não sai daí, eu tô te esperando aqui de volta.